Bom dia a todos, eu sou Laís Martins, advogada criminalista, especialista em Direito e Processo Penal, e hoje eu vou tratar aqui com vocês o assunto da cannabis. O direito canábico, nada mais é do que o direito que vai tratar da regulamentação, do uso, da plantação da cannabis, que nada mais é do que a maconha. Há algumas decisões em que o Poder Judiciário autoriza famílias que necessitam, por fins estritamente médicos, de cultivar, ter a plantação ou já manter uma plantação. Alguns médicos também costumam recomendar o uso do canabidiol para as pessoas que necessitam. Muitos deles dizem que pode auxiliar no tratamento de Alzheimer, por exemplo, até mesmo autismo. Então, é algo que está sendo cientificamente comprovado os seus benefícios. E tem mais benefícios do que malefícios do que dizem por aí. Porque, infelizmente, essa questão que a gente precisa tratar como realmente é, que é a maconha, essa questão da maconha, ainda tem um grande preconceito social. E a gente só consegue futuramente mudar as leis quando primeiro a gente alterar o nosso pensamento como sociedade, porque é assim que o direito funciona. As leis, elas se adequam ao comportamento social, não é o contrário. Então, enquanto a nossa sociedade não mudar, não tirar esse preconceito e aceitar que a maconha tem sim benefícios, sejam eles medicinais como também recreativos, como fins terapêuticos, a gente não consegue evoluir, dar esse passo de conseguir essa autorização. A parte criminal, que é a parte que eu mais tenho propriedade para falar, está sendo discutido atualmente no STF a questão do uso da maconha. Nós temos o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que trata do crime cometido pelo usuário, que ficou conhecido como uso, mas na verdade usar drogas não é crime. O crime é você ter posse ou porte de drogas para consumo pessoal. Então o STF está discutindo isso por quê? Porque dentro dessa lei nós não temos também uma diferenciação do que é usuário para o traficante. Nós temos verbos no artigo 28, que trata do usuário, e do artigo 33, que é do traficante. Mas muitos dos verbos que tem ali presentes são parecidos, como por exemplo trazer consigo, guardar, é um verbo previsto tanto para configurar o crime de posse e porte para consumo pessoal, como também para configurar o crime de tráfico. E como nós não temos estabelecido uma quantidade específica que vai separar o usuário do traficante, ou uma situação muito específica que vai fazer essa separação, o STF está julgando isso. Está tentando estabelecer uma quantidade mínima para que possa haver essa diferenciação, dizendo que tal quantidade é considerado usuário. A partir dessa quantidade já é considerado traficante. É um avanço, mas não é exatamente o que a gente precisa. Há também a discussão para dar a inconstitucionalidade do artigo 28, porque o STF também acredita, pelo menos por enquanto, em sua maioria, que você proibir uma pessoa de consumir, na verdade você está ali tolhindo um direito constitucional dela, da individualidade. É um direito dela, ela não está fazendo mal a ninguém. Ela, se estivesse fazendo mal, estaria fazendo mal a ela mesma. Isso é uma evolução muito importante porque, como eu disse antes, há um preconceito muito grande com relação à maconha. E, infelizmente, as pessoas mais prejudicadas no nosso país atualmente são as pessoas negras e da favela. Porque como na nossa lei nós não temos algo que estabelece a diferenciação entre o usuário e o traficante, o policial tem. O nosso preconceito tem. O nosso direito penal ele é muito seletivo. Ele escolhe quem ele vai punir. E onde começa essa seletividade? É na polícia, onde o policial escolhe quem ele vai abordar, quem ele vai averiguar se está portando não ou droga, e já encaminha para o juiz como se fosse traficante. Até porque, como eu disse, a lei não tem essa separação. Quem faz essa primeira distinção é o policial, depois o delegado, e já é encaminhado dessa forma para o juiz. E é muito difícil, em determinados casos, o juiz mudar a visão dele com base no que foi escrito no relatório dado pelo delegado. Então, muitas pessoas são condenadas pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, na verdade, são usuários que estavam portando, às vezes, uma quantidade mínima de drogas, mas elas têm o estereótipo. Eles são negras, são da favela, é pobre, então é muito complicado a gente, sim, conseguir reverter essas situações.
reverter essa sentença. Quando uma pessoa é condenada por tráfico de drogas, a depender também da quantidade, fica muito difícil a gente conseguir comprovar que ela, na verdade, era usuário. A gente precisa de uma luta muito grande indo para as instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo ao STF. E isso é algo que também vai exigir de nós, advogados criminalistas, uma atenção muito grande na legislação e nas provas determinadas no caso concreto. Na legislação, por quê? Porque, como eu disse, o artigo 28, que é o do usuário, e 33, que é do tráfico, ele tem ali verbos que vão determinar o que é cada um. Então, a gente tem que se atentar muito bem ao verbo que o nosso cliente está sendo denunciado e ver se ele se encaixa com o verbo previsto na lei. Porque se não for, a gente consegue desclassificar ali o crime de tráfico para um crime de uso, do posse e do porte. Então, eu acho que de forma urgente e necessária, a sociedade, a gente precisa mudar essa visão. O STF decidindo de forma favorável à inconstitucionalidade do artigo 28, como também determinando uma quantidade específica mínima para ser considerada tráfico, para ser considerado usuário, é um avanço necessário. Como eu já disse, não é o suficiente, mas é um avanço necessário para a gente poder descriminalizar essas pessoas. Havendo a legalização da maconha, não haveria uma redução exatamente da criminalidade, mas haveria a descriminalização de certas pessoas. Certas pessoas deixariam de ser marginalizadas e criminalizadas, porque eu não acho que deveria realmente ser considerado um criminoso uma pessoa que simplesmente está fazendo o uso da maconha. Esses dias eu assisti uma palestra em que um advogado disse abertamente que ele era